A Sega costumava ser um dos maiores fabricantes de consoles de videogame no início dos anos 90. O Genesis era como uma das coisas mais legais que se podia ter milhões de lares passando suas noites correndo por aí coletando anéis como o Sonic. É isso que sempre me vem à mente quando ouço o nome Sega, e teve um impacto tão grande que realmente perturbou a indústria. No entanto, hoje em dia eles nem fabricam mais consoles. Não os produzidos há mais de 20 anos. Passaram esse tempo principalmente como desenvolvedores de jogos de terceiros. Então, neste vídeo sobre história, quero falar sobre a ascensão e a queda incrível da Sega. Suas raízes remontam a 1940 no Havaí. Eles eram conhecidos como Standard Games, um negócio dedicado principalmente a fazer jogos turísticos por moedas, como caça-níqueis, para serem vendidos em bases militares. No início dos anos 1950, uma nova lei de jogos de azar foi aprovada nos Estados Unidos, tornando as coisas impraticáveis. Então eles mudaram o negócio para o Japão, com um novo nome, Service Games of Japan, e começaram a vender seus jogos interessantes por moedas para bases militares dos Estados Unidos em todo o Japão e o resto da Ásia. Ao longo da próxima década, expandiram para si grandes fornecedores de máquinas de pinball e jukeboxes. Então, em 1965, a Service Games of Japan fundou-se com uma empresa chamada Rosen Enterprises, fundada por um homem chamado David Rosen cerca de uma década antes. Era originalmente um negócio de exportação de arte, mas ele encontrou sucesso com cabines de fotos instantâneas operadas por moedas e eventualmente com fliperamas. Para nomear essa empresa combinada, pegaram as primeiras duas letras da palavra Service Games, anexaram a palavra Enterprises do outro lado e a chamaram de Sega Enterprises. Seu primeiro grande sucesso foi este jogo de tiro eletromecânico tipo submarino chamado Periscope. 4 anos depois, a Sega Enterprises foi comprada pela Gulf and Western, uma empresa separada com uma extensa história. Ao longo dos anos 1970, com respaldo financeiro sólido, a Sega tornou-se uma das maiores fabricantes de fliperamas nos Estados Unidos, operando uma cadeia de fliperamas e shopping chamada Sega Centers, e comprando outro fabricante popular de fliperamas chamado Gremlin, até adotar o nome Sega Gremlin antes de mudá-lo para o muito mais cativante Sega Electronics no início dos anos 1980. Em 1983, ocorreu um infame colapso na indústria de videogames, mas basicamente a qualidade dos jogos se tornou questionável, as pessoas não queriam jogá-los tanto e toda a indústria teve uma grande queda, o que, é claro, foi uma má notícia para a Sega. O desempenho ruim motivou a Gulf and Western a vender as operações norte-americanas da Sega para a Bally Midway, outra empresa complexa com a qual muitos espectadores devem estar familiarizados, mas nesse ponto eles já eram grandes na indústria de fliperamas, conhecidos por suas máquinas de pinball e detentores das licenças de alguns dos jogos mais populares da época, como Pac-Man e Space Invaders. Isso foi do lado americano das coisas, mas não muito tempo depois, as operações japonesas foram compradas por um grupo de investidores liderados pelo próprio David Rosen e financiados pesadamente. O nome por trás disso era Isocal e sua empresa de serviços de computação CSK, que mais tarde se tornaria presidente do conselho da Sega. Com tudo indo tão mal em suas operações principais de fliperama, as pessoas na Sega acharam que seria um bom momento para criar um console de videogame doméstico, e essa mudança de direção é o que os transformou na empresa que todos nós chegamos um dia a conhecer. A primeira tentativa deles de um console de videogame doméstico foi o SG-1000, com SG representando a Sega Game. Foi lançado no Japão em 15 de julho de 1983, infelizmente exatamente no mesmo dia do Famicom da Nintendo. Claramente, havia uma competição acirrada, e o SG-1000 não alcançou nem de perto o mesmo nível de sucesso. No entanto, vendeu consideravelmente mais unidades do que a Sega esperava, o que foi motivação suficiente para que continuassem a desenvolver novos consoles. A segunda tentativa foi o redesenhado SG-1002, lançado no Japão cerca de um ano depois, seguido pelo Sega Mark III mais de um ano depois. Este último é significativo porque foi renomeado como Master System, que imagino que a maioria de vocês deve conhecer, já que em 1986 se tornou o primeiro console que a Sega vendeu no mercado dos Estados Unidos.
No geral, não foi um fracasso completo, mas acredito que a maioria consideraria essa uma primeira tentativa fracassada, considerando que o sistema de 8 bits concorrente da Nintendo, o NES, vendeu cerca de 10 vezes mais naquele ano. Parte da razão para os números baixos seria o fato da Sega ter sido principalmente obrigado a desenvolver seus próprios jogos para o Master System, porque a Nintendo tinha uma regra onde os jogos feitos para o seu sistema não podiam ser feitos para outros sistemas. E como a era da Nintendo era muito mais popular, os desenvolvedores não estavam escolhendo a Sega. Além disso, sua estratégia de marketing e distribuição estava meio confusa, os direitos foram vendidos para Tonka, o que se mostrou uma decisão ruim. Eles eram uma empresa de brinquedos sem experiência nesse tipo de coisa, e estavam distraídos com a aquisição da Kenner Toys que estava acontecendo ao mesmo tempo. No geral, não foram os melhores momentos para a Sega. Eles estavam fazendo algumas tentativas válidas no mercado de consoles domésticos, mas não estavam fazendo nada espetacular o suficiente para tentar chegar perto da Nintendo. Quer dizer, considere que a Nintendo controlava cerca de 80 a 90% dos mercados de videogame domésticos, números que se tornavam impossíveis para qualquer outra empresa ser considerada uma grande ameaça, quanto mais superá-los. Mas surpreendentemente, foi isso que a Sega conseguiu com seu próximo console, o Genesis, nos primeiros anos da década de 1990. Suas vendas subiram a uma taxa tremenda, a ponto de muitos relatórios estimaram a participação do mercado da Sega nos Estados Unidos acima de 60%. Dado que essa foi uma das performances mais notáveis de um azarão, eu destaquei algumas das maiores maneiras como eles conseguiram. Primeiramente, o Genesis era um sistema de 16 bits, o que, sem entrar em detalhes técnicos, refere-se a um chip de computador mais avançado, o que permitia que os jogos ficassem graficamente melhor em comparação com o console SNES de 8 bits da Nintendo. Na verdade, a Nintendo não lançou seu console de 16 bits, o Super Nintendo, até 1991. Eles poderiam ter feito isso muito antes, mas o SNES ainda estava vendendo tão bem que provavelmente não queriam lançar nada para substituí-lo tão cedo. Portanto, como a Nintendo estava tão lenta a respeito disso, a Sega passou mais de 2 anos como o console mais tecnologicamente avançado, tempo suficiente para chamar a atenção do público e entrar no mercado. Outra razão pela qual o Genesis foi tão bem sucedido foi por meio de marketing agressivo, que desta vez não foi gerenciado por Tonka. Eles sabiamente optaram por cuidar disso por conta própria. A Sega tinha a tecnologia mais avançada, e eles fizeram questão de informar o público sobre isso sempre que pôde, muitas vezes mencionando a Nintendo pelo nome. Eles comumente usavam a frase Blast Process, mas a campanha mais famosa foi aquela em que diziam Genesis das What Nintendon't, um jogo de palavras inteligente que insulta diretamente a Nintendo e faz parecer inferior. E quando o Super Nintendo finalmente foi lançado, a Sega escolheu baixar o preço do Genesis a um ponto que o tornou significativamente mais barato. O Genesis também era atraente por causa da biblioteca de jogos disponíveis. Era uma grande variedade, mas uma grande parte da estratégia era comercializar jogos usando celebridades, como jogos esportivos com John Montana ou criações improváveis como Michael Jackson Moonwalk. Se você gosta dessas celebridades e queria jogar seu jogo, em muitos casos você seria obrigado a comprar um Sega Genesis. O console também atraiu muitos clientes simplesmente porque eles acharam que era legal. Eu sei que isso é subjetivo, mas a Sega se esforçou muito para atrair um público mais maduro e ousado em comparação com a Nintendo. Em vez de uma aparência branca ou cinza e quadrada, eles escolheram um visual preto e elegante. Se você assistir a qualquer comercial do Genesis, é cheio de energia e atitude, talvez a melhor maneira de transmitir sua frieza e foco em um público mais velho, basta olhar para Mortal Kombat. Na versão da Nintendo, eles retiraram o sangue e reduziram a violência, enquanto a Sega optou por mantê-los, e, como você pode imaginar, a versão da Sega vendeu muito melhor. Minha quinta e última razão por trás do sucesso do Genesis tem alguma sobreposição com minha razão anterior, mas precisamos falar sobre Sonic. Podemos concordar que Sonic é essencialmente a versão da Sega do Mario? Ele é como o personagem que mais representa a marca, mas,
em comparação com o Mario, ele tem muito mais atitude. Quero dizer, ele fica realmente impaciente quando você não toca no controle por alguns segundos. Em 1991, a Sega lançou seu primeiro jogo Sonic, um best-seller, e logo começou a incluí-lo junto com o Genesis, claramente ajudando a aumentar as vendas ao tornar o console mais atraente. Então, foi assim que a Sega impulsionou a Genesis e se tornou uma grande ameaça para a Nintendo, mas foi aí que tudo terminou. Se olharmos para seus ganhos, podemos ver que eles atingiram um pico em 1993 e realmente tiveram uma reviravolta negativa em 1998. Então, se você é um fã da Sega, esse vídeo está prestes a tomar um rumo bastante negativo enquanto falo sobre o declínio de seus negócios pelo meu primeiro motivo. Só vou dizer que a Nintendo acordou. A maioria provavelmente diria que a Nintendo cometeu um erro ao sentar e deixar a Sega alcançá-los. Mas a Nintendo estava jogando um jogo longo, quando finalmente lançou o Super Nintendo em 1991. Foi um enorme sucesso junto com Super Mario World, e seguido por tantos jogos revolucionários como Zelda, Super Mario Kart e, claro, Donkey Kong Country, todos eles vendendo milhões de cópias, fazendo o Super Nintendo parecer mais atraente do que a Genesis e ajudando-os a recuperar uma boa fatia do mercado no final. O Super Nintendo vendeu significativamente mais unidades do que o Genesis. Foi uma luta em que a Sega foi muito mais longe do que qualquer um poderia ter previsto. Houve até pontos em que parecia que eles tinham uma chance real de vencer. Mas o fato é que mesmo em sua melhor luta de todos os tempos, a Sega perdeu significativamente. Outra coisa que vale a pena mencionar seriam os acessórios do Genesis e nenhum deles era tão popular, especificamente o Sega CD. Era como um complemento avançado que permitia que você jogasse jogos em CD-ROM no seu Genesis. O grande problema é que na verdade ele custava mais do que o próprio Genesis. Não houve muitos jogos para ele, e um dos poucos jogos, o Night Trap, foi destaque em uma audiência do Congresso sobre a violência nos videogames, ganhando uma vitória negativa. Além disso, houve falta de suporte para o Sega CD, depois que a empresa começou a concentrar seus principais esforços no próximo console, e que é o meu próximo motivo para o declínio deles, o Sega Saturn. Muita coisa deu errado com o Saturno. Nunca lançaram um jogo do Sonic para ele, por exemplo, mas a maioria dos problemas derivava do fato de que se esperava que competisse com o PlayStation da Sony. Era 1995 e havia muita expectativa em torno da entrada da Sony no mercado com seu próprio console, e a Sega sentia que era importante se adiantar e lançar o Saturno antes. A Sega sentiu que era importante se adiantar e lançar seu console primeiro. Em maio daquele ano, na E3, a Sega talvez tenha tomado precipitadamente ao anunciar que o Saturno estaria disponível imediatamente. Pegou muitos varejistas de surpresa e eles não estavam preparados com unidades suficientes, dificultando para que os clientes encontrassem o console. Além disso, havia apenas 6 jogos disponíveis na época, o que tornava difícil justificar o preço de $400. Para piorar, na mesma E3, a Sony anunciou que o PlayStation seria vendido por $300, uma economia de $100. Isso, junto com outros fatores, foi o suficiente para convencer as pessoas a esperarem alguns meses extras até que o PlayStation estivesse disponível. E, obviamente, nem preciso dizer que o PlayStation foi muito mais bem-sucedido que o Saturn. Meu último motivo para o declínio da Sega seria seu próximo console, o Dreamcast, que provavelmente foi o maior desastre de todos. Foi lançado em 1998. Claramente quando as coisas já estavam em ruínas para a Sega. Seu principal diferencial era a conectividade com a internet. Mas o Xbox Live já estava para sair, e isso seria outro empecilho. Problemas de produção e decisões caras atrapalharam o lançamento do Dreamcast. O iminente lançamento do PS2 prejudicou ainda mais suas vendas. O Dreamcast vendeu apenas 3 milhões de unidades antes da Sega parar totalmente de fabricar consoles. Todos os esforços foram direcionados para fazer jogos para outros consoles, e tudo terminou. Agora, passou-se mais de 2 décadas e a Sega ainda não lançou o outro console. O líder da Sega na época, Izukawa,
que assumiu nos anos 1980, doou quase 700 milhões de dólares do próprio bolso para ajudar a empresa a passar por essa transição. Curiosamente, ele faleceu apenas algumas semanas após esse anúncio. Desde então, a SEGA tem trabalhado para reverter a tendência e se tornar lucrativa novamente, o que conseguiu em 2003, pouco antes de se fundirem com a Sammy Corporation em um acordo de 1,5 bilhões de dólares, a maior fabricante de máquinas caças-níqueis do Japão. A partir daí, continuou como desenvolvedores de terceiros, expandindo sua operação ao adquirir outros estúdios. Fizeram até um acordo com a Marvel para produzir jogos para acompanhar alguns lançamentos de seus filmes. Houve mais mudanças estruturais desde então, mas, como prometido, esta é a história geral da incrível ascensão e queda da SEGA. Compartilhe nos comentários se você já teve um console de videogame da SEGA e o que achou dele em comparação com os da Nintendo ou os outros disponíveis na época. Este vídeo abordou mais o lado empresarial do tema do que o criativo, então estou curioso para saber o que você pensa sobre tudo isso. Talvez a pergunta mais relevante seja: a SEGA voltará a fazer consoles? Deixe seus comentários. E se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Obrigado por assistir.